Boas guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês como de costume. Hoje vamos falar deste livro. Como eu vos disse na semana passada, eu acabei de ler este livro. E é um livro que vocês vão gostar de saber. Portanto, vamos fazer uma review do Pensar Depressa e Devagar, de Daniel Kahneman. Já a seguir ao intro. Bem-vindo de volta e, portanto, muito provavelmente já deves ter reparado, apareceu aqui outro livro. Exatamente, que é um livro que eu estou a ler agora, chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey. Mas não estamos para falar deste livro, estamos para falar deste aqui, Pensar Depressa e Devagar. Pensar Depressa e Devagar é um livro escrito por Daniel Kahneman. Ele ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2002. É uma obra, portanto, editada pelo Temas e Debates, Círculo de Leitores, e o seu tradutor, que eu vou vos dizer, é Pedro Vidal, revisado por João Assis Gomes. É um livro que tem 550 páginas. Portanto, é sensivelmente isto aqui que eu vos vou mostrar. E é importante para vocês perceberem uma coisa. O livro é isto. Basicamente é isto. Depois tem esta parte aqui ainda, que ainda são muitas folhas. E vocês dizem, e tal, mas isso também não é importante para o livro. É e não é. Porquê? Porque o que todo o livro fala, basicamente é uma versão alargada destas últimas páginas. Porque este livro, basicamente, é um livro que foi escrito por Daniel Kahneman, como eu já disse, mas que basicamente é um estudo ao longo de vários anos sobre a tomada de decisão. Ou seja, a maneira como nós tomamos decisões. Ou a maneira como interpretamos as coisas. E tudo isso foi um trabalho feito. Portanto, Daniel Kahneman não foi economista. Daniel Kahneman foi psicólogo. E ele, basicamente, conjuntamente com Amos Tversky, ou Tversky, não sei como é que se diz, deixarei também o nome para vocês que, se quiserem saber como é que se diz o nome, não sei. E eles os dois, basicamente, escreveram, ou pesquisaram durante muito tempo a forma como nós tomamos decisões e escreveram 2 artigos que estão aqui. Portanto, isto foram artigos que saíram em jornais ou revistas na época. Aliás, tem aqui o artigo 1 apareceu na revista Science, volume 185, em 1974. Portanto, como podem ver, todo o conteúdo que está neste livro é relativamente antigo, mas continua a ser atual. E o que é que o Daniel Kahneman nos diz? Ele diz-nos que no nosso processo de tomada de decisões, basicamente, temos 2 sistemas. Temos o sistema 1 e temos o sistema 2. O sistema 1 é um sistema intuitivo, rápido, como o próprio nome indica, intuitivo. E o nosso sistema 2, que é um sistema mais lento no processo de tomada de decisão, que normalmente está mais acertado, mas que é mais preguiçoso. E porquê que eu estou a sorrir? Principalmente porque este livro basicamente vem comprovar muito daquilo que eu já falei ao longo de todos os meus vídeos, que é nós temos um cérebro que funciona à base do comodismo, à base da preguiça, à base da tomada de decisão rápida. E realmente o que este livro defende é isso, que o nosso sistema 1 basicamente toma conta de praticamente todo o processo de decisão. E muitas das vezes tomamos decisões que são, de um ponto de vista lógico, erradas. Mas completamente erradas. E temos maneiras também de substituir decisões que à partida não parecem ser lógicas, mas que acabamos por conseguir tomá-las. Eu lembro-me agora, assim de cabeça, de um exemplo que era o que é que preferes? A laranja ou uma maçã? O que é que preferes? Se tivesses que escolher só um fruto, qual é que escolherias? Escolherias um ou outro. E agora dizia-te, preferes carne ou preferes peixe? Escolherias um ou outro. E eu depois faria-te uma terceira pergunta. Preferes um bife ou preferes uma maçã? À partida, não tem relação nenhuma. Mas tu vais substituir uma pergunta, digamos assim, que é qual é que gostas mais,
e vais substituí-la por uma mais fácil para ser mais rapidamente respondida. Como, por exemplo, até que ponto gostas de uma maçã ou até que ponto é que gostas de um bife. E depois vais chegar a uma conclusão. E ele basicamente vai desvendar todos esses processos. Porquê é que nós pensamos dessa maneira? Porquê é que pensamos de maneira mais intuitiva? E ele apresenta mesmo estudos da maneira como nós realmente tomamos uma decisão. E eu não quero mesmo vos estar a spoiler nada. É um livro que aconselho. É um livro que vai pôr em xeque muito daquilo que vocês acreditam. E muito das coisas que vocês baseiam a vossa vida hoje em dia. Portanto, não é um livro para os mais fracos de espírito, digamos assim, mas é um livro que, se vocês lerem de copo vazio e que estiverem a absorver todas as informações que vêm neste livro, vocês vão reparar que realmente é verdade. Eu tive problemas a ler este livro, porque havia muitas ideias que iam muito contra a minha intuição. Lá está, contra o meu sistema 1. Mas muitas das coisas que eu li neste livro, eu acabava por fazer um exercício que ele fazia, ou que ele nos dizia para fazer, e eu ficava, uau, é verdade. Realmente, nós pensamos de uma maneira muito inconsciente. E muitas das vezes, pensamos até, ou refletimos que pensamos de maneira consciente. Mas enganem-se. Não pensamos de todo de maneira consciente. E este livro vai-vos explicar porquê. E vais-vos explicar, sobretudo, como é que isso ocorre. Agora, eu fui ver umas reviews do livro para ver também se havia alguns pontos que eu poderia coincidir na minha review. E há uma que sobressaiu muito, que é que este livro tem linguagem acessível. Não tem. Ok? Enganem-se. Não vão por essas reviews. Este livro não é uma coisa que tu não compreendas a 100%. Mas há muito vocabulário deste livro que, para o mais leigo, é um bocadinho difícil. Mesmo no contexto em que se insere a palavra, vocês vão se ver um bocadinho negros para perceber. Outra coisa que eu reparei e que me fez tomar outra decisão é que com este livro eu não irei mais comprar livros em português, ou raramente irei comprar livros em português. Porquê? Porque a certa altura há algumas construções frásicas que não tinham o menor sentido. E eu compreendo, é um livro de 600 páginas, literalmente 630 páginas, e é traduzido por uma só pessoa. Eu acredito, e sendo eu uma pessoa que também esteve no ramo da tradução, eu sei que é difícil, principalmente traduzir do inglês para o português é um bocadinho complicado, é um bocadinho complexo, porque há algumas traduções que não são literárias, há outras que são literais, mas mesmo assim é algo complexo. E a certa altura começa a ser penoso. Portanto, se calhar uns livros mais pequenos, até 300 páginas, ou de alguns editores, tu consegues perceber que há um trabalho bom do início até ao fim. Não é o caso deste livro. Não é uma coisa que impeça a compreensão do livro, não, mas é uma coisa que dá para notar. E nota-se que este livro, a certa altura, o tradutor teve algumas dificuldades em avançar com o trabalho. Mas como é óbvio, por isso é que existe o tradutor e existe o revisor. O revisor, ou quem faz a revisão, é o que vai ver se realmente está tudo bem. Não sei como é que se faz a tradução do livro e uma revisão do livro, mas quando eu fazia a legendagem de animes, para quem não sabe desse passado, havia o processo de tradução, que normalmente passava primeiro por mim, e depois o processo de revisão, que era outra pessoa que iria ver a minha tradução, iria ver se teria lógica em português aquela frase, e iria corrigir se fosse preciso. E tornava as coisas muito mais fluidas, muito mais coerentes. E tu reparas que existe isso neste livro. Há algumas frases que não são coerentes, há algumas frases... Mas lá está, foi como eu disse, não é nada de muito uau, mas está lá, ok? Portanto, tenham isso em mente se quiserem ler este livro em português. Se não o quiserem, leiam em inglês, em francês, na língua que vocês quiserem. Mas isso foi um fator determinante para eu, muito provavelmente, deixar de ler livros em português, ou pelo menos estes maiores de 600 páginas, por causa disso. Portanto, é um livro que vos vai mudar a maneira de pensar, é um livro que eu recomendo,
É um livro que vai mudar a vossa maneira de ver como vocês tomam decisões. E é um livro que eu vos aconselho, principalmente se vocês quiserem começar a investir na bolsa ou em qualquer mercado que existe. Vai-vos ajudar a perceber que existem muitos viés pelos quais nós somos influenciados e que não nos damos conta. Ok? Há muito na nossa cabeça que nós não nos damos conta que acontece e que nos faz tomar decisões que estão fundamentalmente erradas. Portanto, fica a vosso critério. Leiam, não leiam, vocês decidem. É um livro que eu aconselho e é um livro que vai mudar a vossa vida. E é isso. Basicamente é a minha review sobre este livro. Não falo muito sobre o que o livro fala, porque eu não quero vos estragar a surpresa, mas é um livro que eu vos posso garantir que pode mudar a vossa vida se vocês estiverem atentos a todos os ensinamentos que aquele livro tem. Ok? E é isso. Não há muito por onde falar mais. Próxima semana, portanto, no próximo domingo, provavelmente irei acabar já este livro também, mas eu quero fazer algo diferente, então eu vou-vos falar para a semana dos 5 livros, ou dos meus 5 livros, digamos assim, que mudaram a minha vida, ou que eu recomendo ler hoje, ok? De toda a vastidão de livros que vocês já viram que eu li, haverá novos livros. E se calhar vou começar também a vos fazer alguns unboxings, digamos assim, de livros ou de leituras que eu vou começar a ler, ok? Mais na perspectiva de desenvolvimento pessoal. É uma coisa que eu queria me focar mais, porque senão começa a ficar muito denso, só falar de técnicas e dessas coisas. Quero vos dar mais conteúdo. Queria também se calhar começar a fazer outro género de conteúdo, mas isso são projetos para mais tarde, que eu ainda estou a pensar como implementar no canal. Portanto, por hoje, ficamos com isto. Se gostaste deste vídeo, deixa um like, subscreve, se ainda não és subscrito no canal. Eu trago estes vídeos regularmente, todas as semanas, pelo menos por enquanto é um por semana, que é o que me é permitido fazer, mas tenciono, conforme as coisas forem avançando, tenciono, como é óbvio, começar a lançar mais vídeos e falar mais sobre isto. Portanto, não se preocupem, este canal não vai morrer na praia. E eu não tenciono fazer disto uma coisa pequena, eu tenciono mesmo ir grande com isto. Por enquanto é o que temos, mas vai crescer, prometo-vos. Portanto, apoiem, ok? Eu ainda não peço nada de compensação monetária porque por enquanto não preciso, mas eventualmente mais tarde irá começar a aparecer monetização. Como é óbvio, vocês só apoiarão se quiserem. Eu nunca vos vou obrigar a fazer nada do que vocês não quiserem. Do que vocês não querem, ok? Mas se quiserem fazer com que o meu canal cresça, também depende de vocês. Portanto, apoiem-me, partilhem o vídeo, partilhem com outras pessoas, deem-me as vossas críticas. A sério, eu já disse isto no outro vídeo, mas critiquem. Pá, digam o que vocês quiserem. Eu irei, com toda a certeza, olhar para os vossos comentários e irei tirar o melhor para me aprimorar. Porque, mais uma vez, este canal e este conteúdo é mais direcionado para vocês, ok? Portanto, eu quero saber qual é a vossa opinião sobre este vídeo. E eu quero saber o que é que vocês acham e onde é que eu posso melhorar, ok? Portanto, por hoje é tudo. Para a semana há mais. E até à próxima, pessoal.